Já retomamos aí, Murilo? Tá com a gente já, Zé? Ainda não temos o Zé Maria. Quer ir comentando, Caio, sobre essa nova matéria aí, esse novo vazamento aí, a nova divulgação aí de material da Vaza Jato? A Folha de São Paulo colocou lá na sua matéria, o Caio, que o advogado traz essa mensagem dizendo tudo acerca daquela questão, né, da destruição de provas que já falamos aqui, né, de estar sob incumbência do juiz Valisney, mas que Sérgio Moro se antecipou dizendo que eliminaria todas as provas, que gerou discussão aqui no programa na semana passada. Mas agora o advogado do Walter Delgatti, ele diz que o cliente dele, o Walter, portanto, conhecido como Vermelho, já teria assegurado que essas mensagens estariam na mão de outras pessoas, de terceiros, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, e que isso pode voltar à baila aí a qualquer momento, independentemente da destruição das provas que a justiça tem às mãos, né? E para bom entendedor, meia palavra basta, né? Claramente uma ameaça ao Estado, né? A gente tem nessa situação do hackeamento, por isso que é tão sensível a questão da violação dos direitos humanos, do direito humano da privacidade, inscrito na Constituição no artigo 5º. O Estado brasileiro, como ele se encontra, especialmente o Poder Judiciário, ele se vê refém do crime nessa situação, né? Porque o cidadão, quando ele é investido de autoridade pública, ele precisa gozar aí de certas prerrogativas para exercer a sua função com autonomia e independência. E você fica imaginando o seguinte, esse cara, supostamente, ele hackeou mensagens de procuradores, de juízes, de desembargadores. Os mesmos que serão, em última análise, responsáveis pelo seu julgamento. Em que posição que ficam essas autoridades, sabendo que, se eles tomarem decisões que vão na contramão dos interesses desse criminoso, pode haver algum tipo de retaliação. Por isso, Edgar, que é tão séria essa questão, só que também é uma via de mão dupla, porque ao lançar isso, ou seja, a inutilidade que seria a destruição desse conteúdo, que a gente já defendeu aqui, né? Afinal de contas, o simples exame desse conteúdo significaria novo crime de violação da privacidade de quem já é vítima, certo? Ao supostamente destruir essas provas, que eu não gosto de chamar de provas, mas sim de produto de crime, isso seria absolutamente inútil, porque elas já estão em outro lugar. Logo, qualquer colaboração desse criminoso, desse hacker, ela perde muita relevância. Então é um jogo extremamente perigoso, mas a gente está diante sim de uma ameaça velada, quase explícita, na verdade, ao Poder Judiciário. O Zé, já conseguimos restabelecer a conversa com o Zé. O Caio falava aqui da questão do crime, né? Que não considera. Você usou o termo não provas, né? Produto do crime. Produto do crime, Zé. E tem um embate aí também em cima de afirmações como essa e de você enxergar, né? Que, olha, é um produto de um crime, todos sabemos. E as notícias que dizem respeito à privacidade de políticos, juízes, enfim, não nos interessa, não queremos saber. Mas tem material no meio desse bololô aí de mensagens, de conteúdo dos diálogos, que são de interesse público, que são de interesse da nação. Se o Estado virou refém, talvez fosse porque o Estado, na figura do juiz, também tenha exacerbado, lá como vem se falando. Tem né? o rabo preso, porque parece que se montou uma farsa. Ele não é o Estado, o juiz é o Estado. Em última análise, mas imagina que um ministro do STJ tem um amante, certo? O cara hackeia as mensagens privadas do cara. Não, mas esse que é o ponto da ameaça. Você tem todas as comunicações daquele ministro em arquivo. Você entendeu? E aí o cara vai te julgar, ele aumenta a tua condenação, você vai lá e a conta-gotas começa a vazar material privado, entendeu? Isso extrapola a esfera do que se considera interesse público. Mas até agora a gente não viu material privado no que diz respeito à vida pessoal e privada dessas pessoas até agora. O que a gente viu foi tudo por iniciativa do hacker. Que diz respeito ao trabalho deles. Não, mas o que o Caio tá falando, e o Zé pode complementar pra gente, assim, o juiz fica tutelado ali pelo hacker. Quer dizer, ele vai julgar o hacker e o hacker tem material pra divulgar dele. Quer dizer, mas aí, Zé, a lei e o crime, porque é um crime que todos sabemos. Temos nesse crime um material de interesse público e o outro que não diz respeito a ninguém. Ninguém quer saber
eu falo por mim, obviamente. Por exemplo, se o juiz tem uma amante. Pois tem um amante, enfim, ou se fulano saiu e foi naquelas casas de conforto, como você gosta de falar, Zé. Casas de conforto. Ninguém quer saber isso. Mas notícias que são pertinentes à nação, ao interesse do cidadão brasileiro, eu acho que... Como é que fica isso, Zé? Porque que crime é a invasão, o hackeamento, sabemos. Mas tem o material diante desse crime revelado que é de interesse público e o que não é. Pois é, essa é uma das disputas. Sobre o Palocci, só para complementar a história do Palocci aí, o conteúdo, houve uma certa dúvida aqui, o motivo do Ministério Público não fechar o acordo de delação com o Palocci. E aí a gente vê uns detalhes, acabou que a Polícia Federal fechou. O Palocci é muito importante. Foi o coordenador da campanha do ex-presidente Dilma, revelou que ela gastou mais de R$1 bilhão na campanha e fora outras ligações, né? Então isso tudo está vindo à tona, mas perde a importância diante exatamente disso que o Caio falou. Isso é produto de uma irregularidade, uma invasão covarde. Edgar, isso tem um potencial de chantagem enorme. Quem é que vai definir o que é um assunto pessoal e o que é assunto de Estado, né? Isso está exatamente ainda em sigilo porque as pessoas não publicaram. Mas daqui para frente, esse sigilo se ampliou, quer dizer, mais pessoas tiveram acesso a todo esse conteúdo. São duas disputas no momento. A primeira é política, a guerra pela versão. O que é mais importante, Sim. Se é o crime de hackeamento ou se é investigar as mensagens e pedir explicações ao ministro Sérgio Moro. E aí uma subdivisão dessa disputa é se ele obteve ou não informações que são consideradas ainda sigilosas. Se ele, como ministro, né, obteve lá informações. A indicação é de que ele tomou mesmo conhecimento de detalhes da investigação. Sim. Ele é o primeiro ministro, depois de muito tempo, que realmente comanda a Polícia Federal. Ele nomeou policiais federais para outros setores do Ministério da Justiça e detém ali o respeito da Polícia Federal. Daí esta relação nova de um ministro da Justiça que, mais do que chefia hierarquicamente, burocraticamente, ele tem comando na Polícia Federal. E outra disputa é essa área jurídica e o que fazer com este conteúdo. Mas essa novidade dessa última versão de que existem cópias, isso joga uma novidade muito grande. Quer dizer, agora este sigilo não é mais da Polícia Federal que está investigando, mas também essas pessoas que ninguém sabe que têm esses segredos, que são segredos. Veja bem, é um poder imenso de pressão e até de chantagem, sim. Sim. Ô Zé, antes de eu voltar aqui para o Caio, tem uma questão que eu quero aproveitar nessa tua fala, é o seguinte, o próprio Moro, acerca da maneira como lhe passei a primeira vez o comentário do juiz Sérgio Moro, que tinha dito que a delação do Palocci, 6 dias antes das eleições, tudo. O Moro mesmo considerando ali, podendo considerar a delação, as afirmações do Palocci fracas, ele achava relevante da mesma forma, porque poderia representar uma quebra de vínculos ali que uniam os petistas na ocasião, né? Tinha já um racha dentro do partido, né? Então, quer dizer, como é que o mundo político analisa isso? Como é que está aí os embates e os argumentos frente a essas revelações desses novos diálogos, Olha, Edgar, eu conversei com 2 deputados sobre exatamente essa revelação. E a ideia geral é o seguinte, é o que eles poderiam fazer, o que eles poderiam ter feito unindo tantos laços assim do Estado, né? Ministério Público, Polícia Federal, o Judiciário, que é o juiz Sérgio Moro, e ainda a Receita Federal, que estava na Lava Jato. Alguns entendem, um deputado pelo menos entende o seguinte, que valia a pena, essa força-tarefa da Lava Jato mudou o país e, sabendo que enfrentaria adversários fortes, né, também tomou as suas providências, se uniu e jogava com a opinião pública. Foi a primeira vez em que a investigação andava na frente da imprensa. Quando os integrantes do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal se uniam naquela mesa para dar entrevista, traziam detalhes e novidades. E sempre era ao contrário, a imprensa é que jogava novidades e a polícia corria atrás. Então é diferente,
a força-tarefa conversava, sim, entre eles e definiam prioridades. E esse diálogo está dentro deste conceito de ganhar a opinião pública. Sem a opinião pública, a Lava Jato não teria ido em frente. Eu queria destacar aqui uma ressalva que a Folha de São Paulo está fazendo quando publica as matérias em que é cúmplice do site panfletário da Intercept. A Folha diz o seguinte: a Folha não comete ato ilícito para obter informações, nem pede que ato ilícito seja cometido nesse sentido. Aí aqui queria chamar a atenção do ouvinte. Pode, no entanto, publicar informações que foram fruto de ato ilícito se houver interesse público no material apurado. E por isso que eu queria trazer isso aqui à baila, porque a gente falou muito em interesse público e a gente tem aqui um daqueles dilemas em que o que é lícito não é necessariamente moral. Mas o fato é que as cheerleaders do Glenn Greenwald na imprensa, como as redações da Veja, da Folha de São Paulo, elas se respaldam no tal interesse público para justificar a violação dos direitos humanos das vítimas da Vaza Jato. Só que esse mesmo jornalismo militante, né, ele não reconhece o interesse público nas informações quando elas expõem os seus ídolos, especialmente o ex-presidente Lula. Então, vamos desenhar aqui para quem não entendeu. De um lado, você tem mensagens obtidas por prática criminosa, por delinquentes profissionais e vazadas a conta-gotas como ato político contra as boas práticas do jornalismo. Isso é a Vaza Jato. Mas, supostamente, há interesse público, né, em violar a privacidade do outro na lógica maquiavélica de que os fins justificam os meios e dane-se a Constituição. Do outro lado, você tem uma delação premiada do Palocci, braço direito do Lula, né, nos governos petistas e arquiteto da cleptocracia, então mensalão, petrolão, etc., denunciando esquemas de centenas de bilhões de reais de desvio de verba pública. Isso é a Lava Jato combatendo a corrupção. Mas olha só que curioso, nesse caso do Palocci, a esquerda militante ela não reconhece o interesse público de que essas informações sejam divulgadas. Só que detalhe, no caso da delação, nenhum direito foi violado por obtenção desse depoimento. Pelo contrário, o depoimento ele decorre de lei, né, e consta dos autos de um processo público. Será que não existe interesse público na delação do Palocci? Até porque a lei, ela protege o réu, nesse caso, o Lula, que se vê denunciado pelo delator. A gente sempre fala, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. É o parágrafo 16 do artigo 4 da Lei 2.850 das organizações criminosas, que fala do Instituto da Delação Premiada. A delação não pode ser a única fonte de prova para a condenação, mas é prova. E como que isso não é de interesse público? E por que, então, criticar uma eventual quebra de sigilo se a vítima da corrupção, em última análise, é todo o povo? Bom, eu quero que vaze tudo, eu quero que vaze o Palocci, eu acho que é interesse público. Se eu sou público, você que me ouve é público, você quer saber dessas histórias? Quem são as vítimas? O Moro, o Deltan, o Pozobon, os procuradores, a juíza, a Hart, a outra procuradora, quer dizer, para mim tem interesse público aí. E outra, o Caio, logo na primeira, 9 de junho foi o primeiro vazamento. Em entrevista aqui para Jovem Pan, inclusive, se eu não estou enganado, o Glenn Greenwald, ele disse que ele não tem interesse nenhum, a gente não sabe o futuro, porque estamos analisando as coisas conforme elas vão sendo divulgadas, mas não há interesse nenhum e intenção nenhuma do site em lançar, em publicizar esse material íntimo, esse material privado. Aí que é uma questão de interpretação, né? Você prefere achar que o problema está na forma criminosa como o conteúdo foi adquirido. Aqui a crítica é até mais pontual, porque a matéria da Folha é toda fundada no que seria um absurdo que representaria aí a quebra de sigilo dessa delação e a divulgação dessa delação. Ora, se você está questionando na própria ressalva da Folha, né, se houver interesse público no material apurado, então é aquele 2 pesos e 2 medidas que a gente não pode admitir. Ora, se você vê interesse público até quando há violação de direito humano, imagina numa delação premiada que concerne a todos os brasileiros que foram vítimas de corrupção dos bilhões e bilhões desviados no governo do PT. Sim, mas então aí que tá, uma coisa não exclui a outra. Não, sim, eu estou só apontando a contradição na própria argumentação do jornal. Eu penso que uma coisa não exclui a outra. O que vale para os outros não vale para eles. Eu sou capaz de achar, claro, quem é que em sã consciência é capaz de achar que a Lava Jato é ruim? Claro que não. Quebrando um sistema, um mecanismo arraigado de corrupção no Brasil. A questão é o método, né? E você fala em fins e meios quando você faz a tua argumentação, mas exatamente o
o Ministério Público achou que os fins justificariam os meios, expostos agora como irregularidades de um juiz, na análise inclusive de juristas, colegas seus, colegas do próprio Sérgio Moro. A imprensa, só é um comentário bem breve, a imprensa ela está se especializando em relatar fatos que não constituem crime como se fossem transgressões morais e da lei. Por exemplo, no caso daquela matéria encomendada para assassinato de reputação da deputada Tabata Amaral da Veja, né, que a gente debateu aqui, na qual ela é acusada de um não crime, que foi a contratação do namorado dela lá pelos 23 mil reais, que a gente já esmiuçou aqui para o ouvinte, que não tem nada de lícito, nem de moral, inclusive é coerente com as boas práticas de uma campanha. Sim. Não, a parte de qualquer linha editorial, de qualquer um dos veículos, né, a gente não pode esquecer que tem a figura do jornalista à frente. O que pensa... Eles estão envelopando coisas que são lícitas como se fossem ilícitas para fazer narrativas políticas. Isso, aqui a nuance de opiniões dentro da própria Jovem Pan também é perceptível, né? Cada um tem a sua maneira individual de pensar. Trindade, muito obrigado pelo teu papo com a gente nessa manhã aí. Alguma coisa a acrescentar, uma linhazinha pra gente fechar, Trindade? Sim, é só essa história da delação. Até hoje eu não entendi porque a Lava Jato não fechou a delação do Palocci, mas um dos integrantes me disse que a negociação emperrou porque era caro demais para a opinião pública fechar o acordo com ele, e, por outro lado, emperrou na devolução de dinheiro. O Viu Metal aqui pediu aí o fechamento do acordo. Valeu, Zé. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Zé Maria falando com a gente diretamente de Brasília. Eu não sei, eu acho assim, a imprensa, tenho que saudar a imprensa, qualquer uma que seja, com qualquer direcionamento, com qualquer viés, porque eu acho que a imprensa, ela é a nossa vigilância, a vigilância da sociedade. Você pode ter preferência para um tipo de jornal, um determinado jornal, uma determinada emissora, um determinado jornalista que fala e analisa conforme a sua percepção de mundo, conforme o seu viés até. Acho que isso tudo é saudável. A imprensa, na verdade, tem que ser exaltada, porque a gente está aqui fazendo parte dessa imprensa, comentando todos os dias o que vem acontecendo com o Brasil. E isso é rico. Isso não pode ser minado, isso não pode ser, na minha opinião, criticado, porque é um trabalho imprescindível. Não é à toa que a imprensa é considerada aí o quarto poder, né? No sentido de olhar pela sociedade, vigilar pela sociedade.